Olá e bem-vindos! Hoje a nossa análise vai mergulhar na arquitetura de uma peça, fundamental do nosso corpo, a tíbia. O famoso osso da canela. Exatamente. A gente tem aqui um documento de anatomia bem detalhado e a missão não é dar uma aula, mas, sabe, fazer uma exploração. Certo. Tentar entender por que esse osso tem o formato que tem, como cada detalhe dele é crucial para a gente ficar de pé e se mover. Ok, vamos mergulhar nisso. É um ótimo ponto de partida, porque a tíbia, ela é o exemplo perfeito de como a forma segue a função no nosso corpo. Ah, é? Sim, ela é a grande protagonista na sustentação do peso na perna. Cada faceta, cada linha, cada protuberância que a gente vai ver nesse documento não está ali por acaso, sabe? Entendi. São respostas diretas às forças que agem sobre ela, todos os dias. Certo. Então vamos começar pelo topo, pela articulação do joelho. O documento diz que a tíbia é o osso maior, mais forte da perna ao lado da fíbula, que é mais fininha. Isso. E na extremidade de cima, ela se conecta com o fêmur. A superfície superior é chamada de platô tibial. Eu gosto desse nome, platô. Soa como um planalto, uma base mesmo. E é exatamente isso. Imagina o peso do corpo todo descendo pelo fêmur. Ele precisa aterrissar numa plataforma que seja estável, que seja ampla. Esse é o platô tibial. Esse é o platô tibial. Mas, olha, ele não é perfeitamente plano. Ele tem duas depressões bem suaves, tipo dois berços rasos. São os côndilos da tíbia, o medial e o lateral, E eles recebem os côndilos do fêmur. que tem um formato mais arredondado, exato. Peraí. Uma superfície arredondada do fêmur em cima de duas depressões rasas na tíbia. Isso me soa, assim, incrivelmente instável. Uhum. O que impede o fêmur de simplesmente escorregar para frente ou para trás a cada passo que a gente dá. Você tocou no ponto crucial. A estabilidade não vem só do osso. No meio desses dois berços, o documento aponta uma pequena elevação meio rochosa, chamada eminência intercondilar. Certo. Pensa nela como o pino central de uma dobradiça muito, muito complexa. É nessa eminência, especificamente nos seus dois picos, os tubérculos intercondilares, Ok. que se ancoram os ligamentos cruzados, o anterior e o posterior. Ah, os famosos ligamentos cruzados. Exatamente. Eles funcionam como cordas de aço esticadas, sabe? Presas nesse pino central, impedindo que a coxa deslize para fora da canela. Entendi. Sem essa pequena elevação óssea, o joelho seria instável, tipo uma pilha de blocos. É um detalhe minúsculo, mas que garante a integridade de uma das articulações mais importantes do corpo. Nossa. É por isso que lesões nessa área, tipo as fraturas do platô tibial em acidentes, quedas graves, são tão complexas de tratar. O objetivo é reconstruir essa plataforma. Perfeitamente. Entendi. Então o topo é uma plataforma de aterrissagem complexa e super bem projetada. Agora, descendo pelo osso, a gente chega no corpo, na diáfase, e aqui tem algo que me surpreendeu no documento. O que foi? Eu sempre imaginei os ossos da perna como, sei lá, cilindros simples. Mas o texto diz que a tíbia tem um corte transversal triangular. Isso mesmo. Por que não um cilindro? Parece que seria mais simples, não? Essa é uma observação fantástica. E a resposta é pura eficiência de engenharia. Engenharia. Sim. Um cilindro oco é forte, mas um formato triangular é ainda melhor para resistir a forças de flexão e de torção que vêm de múltiplas direções, que é o que acontece quando a gente anda ou corre. Certo. Engenheiros usam o mesmo princípio em vigas, em treliças. O formato triangular oferece a maior resistência possível com a menor quantidade de material. E, portanto, o mínimo de peso. Exato. A natureza descobriu a engenharia de materiais muito antes de nós. É a solução perfeita para um osso que precisa ser incrivelmente forte sem deixar a gente pesado. Faz todo sentido. E esse formato triangular cria três faces, né? Três superfícies. Uma delas é a famosa borda anterior, a canela, Uhum. aquela que dói absurdamente quando a gente bate na quina de um móvel. Exatamente essa. E a razão pela qual dói tanto é que ela é quase subcutânea. Quase não tem
um airbag de músculo na frente dela para amortecer o impacto. É pele e osso. É pele e o periósteo, uma membrana fininha e super inervada que cobre o osso. Por isso que caneleira é obrigatória no futebol, né? A dor ali é um sinal de alerta. Certo. Ok, então temos a borda da frente exposta e as outras superfícies servem de... Ancoradouro para os músculos. O documento aponta alguns marcos importantes. Sim. Na frente, logo abaixo do joelho, a tuberosidade da tíbia. E na parte de trás, uma tal de linha solear. Isso. E se a gente pensar funcionalmente, esses dois pontos são como os terminais de controle dos maiores motores da nossa perna. Como assim? A tuberosidade da tíbia, essa elevação na frente, é onde o tendão patelar se fixa. Toda a força do quadríceps, aquele músculo gigante da coxa, é canalizada para esse único ponto para esticar o joelho. Ah! É o ponto de tração principal. Em adolescentes que praticam muito esporte, essa área pode até ficar inflamada, dolorida. Uma condição chamada Osgood-Schlatter. Pelo excesso de tração? Pelo excesso de tração. E a linha solear na parte de trás? A linha solear é como uma cicatriz deixada pelo movimento. É uma crista diagonal onde se origina um músculo sóleo, uma das potências da panturrilha, essencial para ficar na ponta dos pés para dar o impulso final na corrida. Certo. O osso não é uma estrutura inerte, entende? Ele é moldado pela tensão dos músculos. A linha existe porque um músculo está ali puxando, constantemente. É a anatomia contando a história da nossa própria biomecânica. Perfeito. Então, a tíbia é um verdadeiro painel de controle para os músculos da perna. Um ponto de ancoragem para o motor da frente, o quadríceps, e outro para o motor de trás, o sóleo. Isso é fascinante. É, sim. E ainda na parte de trás, o documento cita o forame nutrício. O nome indica algo sobre nutrição, imagino. Perfeitamente. Forame é só o termo técnico para um orifício. O forame nutrício é literalmente o portal de entrada da artéria principal que alimenta o osso. Sério? Sim, é por esse buraquinho que o sangue carregado de oxigênio e nutrientes entra para irrigar o tecido ósseo e manter ele vivo, capaz de se regenerar. Uau! Isso quebra aquela imagem de que o osso é algo seco, morto. Não, é um órgão vivo, pulsante, com sistema vascular complexo. Sem esse suprimento de sangue, o osso necrosa. Ele morre. Fica claro que a tíbia é um ecossistema e ela não trabalha sozinha, certo? A relação com a fíbula, o osso menor ao lado, parece ser bem importante. O documento menciona uma borda interóssea. Sim, a borda lateral da tíbia, aqui fica virada para a fíbula. E o nome já entrega a função. Interóssea, ou seja, entre os ossos. Nessa borda se prende uma lâmina de tecido fibroso. Resistente. Extremamente resistente. A membrana interóssea. E essa membrana é só uma cola para manter os dois ossos juntos? É muito mais do que uma cola. Ela transforma dois ossos independentes numa unidade funcional única. Ah. Primeiro, ela estabiliza a articulação. Segundo, serve como área extra para a origem de vários músculos. E terceiro, ajuda a distribuir as forças de impacto que sobem do tornozelo. Entendi. É uma estrutura silenciosa, mas fundamental. Totalmente. Então, seguindo a nossa jornada para baixo, a gente chega na extremidade final, a parte que forma o tornozelo. O documento descreve que a tíbia se alarga de novo, mas de um jeito específico na parte de dentro, formando o maléolo medial. E o maléolo medial é aquela bolinha óssea proeminente que todo mundo consegue sentir na parte de dentro do tornozelo. Aquela que a gente vive batendo na perna da cadeira. Essa mesma. Então é ele. É ele. E a função dele é crucial. O maléolo medial da tíbia, junto com o maléolo lateral, que na verdade é a pontinha final da fíbula, Certo. eles formam uma espécie de pinça, um encaixe, tipo uma chave inglesa, que abraça firmemente um osso do pé chamado talos. Uma pinça. Essa estrutura, que os anatomistas chamam de mortace do tornozelo, é o que dá estabilidade primária à articulação. Ela permite o movimento de dobrar e esticar o pé, mas limita muito o movimento de lado, evitando que o tornozelo vire a todo momento. Entendi. A maioria das fraturas de tornozelo deve envolver essa pinça, então. Uma ou as duas partes dela. Exato.
E para que esse encaixe com a fíbula seja perfeito lá embaixo, o documento aponta um último detalhe na face lateral da tíbia, a incisura fibular. Precisamente. É uma depressão sutil na tíbia. O encaixe perfeito onde a extremidade da fíbula se aloja. É mais uma prova de como esses dois ossos foram projetados para funcionar em total harmonia, sabe? Desde a membrana no meio até essa articulação final. A densidade de informação é enorme. Platô, côndilos, eminências, tuberosidades, linhas, forames, maléolos. Cada termo descreve uma estrutura com uma função vital. Fico imaginando o tamanho do desafio para um estudante de medicina ou fisioterapia. Não é só decorar nome, é construir um mapa mental 3D de como tudo isso funciona junto. É um desafio monumental. E o conhecimento precisa ser funcional. Não adianta saber o nome linha soleu se não dá para visualizar o músculo sóleo se contraindo e usando essa linha como âncora para impulsionar o corpo. Certo. Exige muita visualização, muita repetição e, principalmente, testar o conhecimento constantemente, para ver se ele realmente se fixou de uma forma útil para a prática clínica. Falando nesse desafio de consolidar tanto conhecimento, para um estudante que está nos ouvindo, tentando visualizar tudo isso, o volume de informações pode ser assustador. Com certeza. E é pensando nisso que algumas ferramentas podem fazer toda a diferença. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Sem dúvida. Ferramentas como essa mudam o jogo do aprendizado. A revisão estruturada e a autoavaliação constante, que é o que um banco de questões proporciona, são fundamentais para dominar um assunto tão denso e visual como a anatomia. Sim, não basta ler passivamente, é preciso forçar o cérebro a recuperar a informação ativamente. É assim que o conhecimento realmente se consolida. Com certeza, um recurso assim pode ser o que diferencia o entendimento superficial da maestria de estruturas complexas como as que a gente acabou de discutir. Bom, então, o que tudo isso significa? Certo. Tentando resumir a nossa jornada, começamos no topo com uma plataforma de aterrissagem para o joelho. Descemos por uma viga triangular engenhosamente projetada para ser leve e forte, servindo de painel de controle para os músculos, e terminamos numa pinça precisa e estável que forma o tornozelo. E o que é fascinante, se a gente conectar tudo isso a uma imagem maior, é como um único osso conta a história da nossa evolução, da nossa postura bípede. Verdade. O formato da tíbia não é um capricho, é a materialização em osso das forças de compressão, torção e tração que ela suporta a cada passo que a gente dá. Cada detalhe que discutimos é uma solução mecânica para um problema específico. É sem nenhum exagero uma obra-prima da engenharia biológica. Uma conclusão perfeita. A gente sai daqui vendo a tíbia não como um simples osso, mas como uma peça de arquitetura funcional, esculpida pela função ao longo de milênios. Exato. Uma estrutura que é ao mesmo tempo brutalmente forte e elegantemente complexa. E isso levanta uma questão final, que vai além do que está no documento. Nós analisamos a anatomia da tíbia de um adulto de forma quase estática. Mas a verdadeira mágica é lembrar que este é um tecido vivo, dinâmico, que se adapta. E qual seria a questão? Isso me leva a uma provocação para quem nos ouve. Como essa forma óssea que a gente detalhou muda ao longo de uma vida? Interessante. Pense em como a tíbia de um bebê, que é em grande parte cartilaginosa e não suporta peso, é diferente da de um adulto. Ou, num outro extremo, como a tíbia de um maratonista de elite se remodela em nível microscópico para se tornar mais densa, mais resistente, em resposta a anos de estresse físico intenso. Certo. A estrutura que descrevemos não é um projeto finalizado. Ela está em constante diálogo com as demandas que impomos a ela. Essa é a história que o osso continua a escrever ao longo de uma vida